Olá pessoal, tudo bem? E voltamos aqui no nosso curso de Python. Essa é a nossa quarta aula, parte 2, ou seja, a nossa quinta aula, em que a gente vai aprender um pouco sobre entrada e saída de dados. Preparado, preparada? Vamos nessa! Lembrando que você tem que ver todas as aulas de forma sequencial. Então, se você não viu a aula anterior, que foi sobre tipos primitivos, volte para aquela aula e depois passe para essa daqui, tá certo? Vamos nessa! Qual foi a nossa trilha do conhecimento? A princípio, relembrando, a gente viu sobre do porquê que aprender Python. Né? Logo em seguida, a gente viu a questão da instalação, aprendemos até o presente momento os primeiros comandos, e agora, na nossa aula 4.2, a gente vai ver sobre entrada e saída de dados. Lembrando que a aula passada foi o 4.1, ou seja, esse pedacinho foi dividido em duas partes, em que você aprendeu aí sobre tipos primitivos de dados e algumas funções para você verificar aquele tipo primitivo. Tá certo? Vamos iniciar. Você pode não ter compreendido em sua totalidade a questão das variáveis, então essa aula eu separei para a gente tocar um pouco nesse ponto, tá certo? As variáveis, elas podem ser definidas como um nome muito simbólico, né? Que vai sempre fazer uma referência a um valor na memória. Ou seja, se eu definir que um nome de uma variável se chama nome, por exemplo, eu posso dizer que esse pontozinho, né, vai receber um valor, sendo ele Otávio, sendo Maria, por aí vai. Então, aqui na nossa apresentação, eu destaquei que essa variável se chamaria idade, por exemplo, e que essa variável seria uma caixinha. E dentro dessa caixinha haveria um valor, que no nosso caso seria 20, por exemplo, né? Então perceba que idade recebe o valor 20. E a gente poderia, por exemplo, utilizando uma saída de dados, utilizar uma funçãozinha para a gente puxar essa variável, tá certo? Vamos avançar, né? Falando um pouco sobre variáveis, você tem que se atentar sobre os nomes válidos que o Python exige que você utilize. Então perceba que dentro do Python você pode, por exemplo, utilizar tanto letras maiúsculas quanto minúsculas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a respeito disso, que você tem que tomar um certo cuidado. Você também pode utilizar dígitos entre 0 a 9, né? E também o caractere sublinhado, ok? No entanto, você tem que tomar um certo cuidado que as variáveis, ou seja, os nomes que serão definidos por você no seu código, elas não podem começar com um dígito, ou seja, com números. Vejamos aí exemplos que estão corretos. Então, por exemplo, a palavrinha nome, número 1. Note, por exemplo, que esse 1 ele não pode ficar na frente da palavra. Saldo conta, né? Aqui foi destacado como sublinhado, mas muitas pessoas conhecem, por exemplo, como underline, né? Idade usuário, por exemplo, que você coloca tudo junto. Então, se você tem duas palavras, você junta as duas e a palavra final você coloca com a inicial maiúscula, tá certo? Então, se você quisesse colocar idade do usuário, idade, o D maiúsculo e o U de usuário maiúsculo também, tá certo? A ideia é essa. Vamos lá, dando continuidade. Você tem que lembrar que dentro do Python existe uma sensibilidade para palavras maiúsculas como também minúsculas. O que isso significa? Significa que a mesma palavra ela pode ser considerada como coisas diferentes se ela tiver as iniciais maiúsculas ou minúsculas, tá certo? Vou mostrar o exemplo daqui a pouco. Por exemplo, se as variáveis nome tudo em minúsculo e a palavra nome também em maiúscula são coisas diferentes, ou seja, você pode definir ela como duas variáveis distintas. Então, por exemplo, nome você poderia colocar Otávio e nome com N maiúsculo você poderia colocar Maria, e na hora de você puxar lá dentro do print seriam coisas distintas e seriam armazenados valores diferentes, tá certo? Então perceba, tá lá, né, a palavrinha nome, ó, com o N maiúsculo, são coisas diferentes. Uma recomendação é que você sempre utilize, né, isso eu vou te mostrar daqui a pouco, as iniciais em minúsculo, tá certo? É o que a comunidade utiliza, é o que a documentação diz para você seguir esse padrão, tá certo? Mas fica a seu critério, tá certo? Então perceba aqui, ó, a altura usuário. Note que para a gente conectar as duas palavrinhas, você coloca a inicial daquela penúltima palavra ali, da última, com a inicial maiúscula, né? A mesma coisa com quantidade total, em que o T está com a palavrinha inicial maiúscula, tá certo? Então vamos avançar.
Uma outra coisa que você deve se atentar são sobre as palavras reservadas, ou seja, existem algumas palavras que você não pode utilizar dentro do Python em hipótese alguma para utilizar como variável, tá certo? Porque elas são reservadas para realizar alguns tipos de função dentro dessa linguagem de programação, tá certo? Então, um exemplo delas, é o próprio if, o else, o for, o while, estrutura de repetição, estrutura condicional, né? O def, o true, o false. Então, são palavras que você tem que tomar esse cuidado para não utilizar porque vai dar algum tipo de problema no seu código, beleza? Lembre-se disso. Falando agora sobre a convenção de nomenclatura, o que é a convenção de nomenclatura? É quando a gente fala sobre os padrões que a linguagem ela recomenda a gente estar utilizando. Então é muito comum você, por exemplo, nomear variáveis dentro do Python utilizando, por exemplo, o underline, né? Ou seja, o sublinhado para alguns também. Então, se você vai colocar, por exemplo, dentro do nome de uma variável, saldo em conta, saldo, tudo em minúsculo, né? Underline em underline conta. A ideia é essa, tá certo? É isso que o Python padroniza aí pra gente. Então perceba o seguinte, snake, underline case, nome completo com underline, idade do usuário, quantidade total. É assim que ele nos recomenda, mas claro, se você quiser usar do outro jeito, com os nomes todos juntos, fica muito a seu critério. Só que aqui na nossa aula eu vou trazer sempre o que a documentação nos recomenda, beleza? Avançando no conteúdo, vamos relembrar um pouquinho sobre tipos primitivos. Recapitulando, eu não vou mostrar os exemplos dos tipos primitivos porque isso a gente já viu na aula passada. Então, se você não viu, volta lá para aquela aula. Então, a gente tem aí 4 tipos, sendo eles inteiros, ponto flutuante com float, né? Inteiros como int, booleanos como bool e string como str, tá certo? Só para você lembrar, porque a gente vai ter uma prática utilizando alguns desses 4 tipos primitivos, tá certo? Bora lá. Vamos entender um pouco sobre o que é entrada e o que é saída de dados. Entrada nada mais é do que toda vez quando você insere um dado dentro daquele código, tá certo? Então você solicita uma fonte externa, né, ao usuário. Então você coloca lá, digite um número, e o usuário, a partir do momento que ele digitou um número, esse dado vai ser enviado, processado e logo em seguida vai ser mostrado um resultado. Para você ver o resultado, a gente chama isso de saída, ou seja, a gente vai conseguir não só exibir, como também armazenar esses dados de certa forma para você visualizá-los. Então, se eu entro com 2 dados, por exemplo, digite o primeiro número, digitei 1, digite o próximo número, 1 também. E a gente quer fazer uma operação de soma, por exemplo, você inseriu 2 dados, 1 mais 1, e agora você quer ver a saída, né? Qual é a soma? Então esses dados serão processados e será mostrado um resultado para você. Joia? A ideia é essa. Avançando aqui, vejamos aqui uma função muito utilizada para você entrar com um dado. Temos aqui a nossa variável chamada nome. Nome está recebendo uma função, sendo essa função input. O input, toda função que é utilizada dentro do Python, sempre vai estar entre parênteses. E para você definir alguma coisa a ser digitada dentro desses parênteses, você pode tanto utilizar as aspas simples como duplas. Nesse nosso exemplo foi utilizado as aspas simples, tá certo? Então lembre-se que a função input é para você permitir que o usuário ele digite alguma coisa para que essa coisa seja armazenada dentro do nosso programinha, tá certo? Agora, para você visualizar uma saída de dados, você utiliza uma função chamada print. Então perceba que o usuário digitou o nome dele. Note que a gente tem um probleminha aqui porque ele não está em string, tá certo? Isso a gente viu lá na aula passada. Mas apesar disso, de não estar em string, o Python sempre vai entender tudo aquilo que você não definir como uma variável, né? Como um tipo primitivo, né? Aquela função. Ele vai entender que é string, então acaba que vai ser texto do mesmo jeito. Então perceba que a função print ela vai exibir uma informação que foi armazenada. E a gente está retornando o nomezinho na nossa variável que é nome, ou seja, ele vai printar esse código aí, tá certo? Vamos testar na prática se isso está funcionando ou não? Bora lá. Vou abrir aqui o meu VS Code e aí você vai tirar essa sua dúvida agora. Vamos nessa? Então, bora lá. Aberto aqui o nosso VS Code, vamos nós, né? Se você lembrar lá da nossa apresentação, ele lá está pedindo para você colocar
um nome e uma idade. Esse código aqui é uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco para você, tá certo? Então eu vou criar um novo arquivo aqui e vou colocar, por exemplo, esse arquivo como entrada.py, tá certo? Aqui dentro a gente pode definir, né, a nossa variável como nome. Essa variável ela vai receber um input, tá certo? Abrimos o parênteses e vou colocar, por exemplo, as aspas duplas e digite um nome. 2 pontinhos e espaço. E aí depois, logo em seguida, eu vou colocar um print para a gente visualizar o que digitamos, tá certo? Então, bora lá. Perceba que eu coloquei aqui a variável. Essa variável vai receber a função input. Dentro da função input é solicitado que a gente coloque um texto para o usuário visualizar, tá certo? E tudo aquilo que o nosso usuário digitar vai ser armazenado aqui dentro. A função print ela tem como objetivo você puxar os dados que estão lá dentro e serem mostrados aqui dentro, tá certo? Eu poderia até concatenar essas informações, ou seja, de um lado eu colocar, por exemplo, um textozinho que eu quisesse que mostrasse para o nosso usuário e ao lado colocar a informação que foi armazenada. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar um textozinho a mais do que a palavrinha nome, ó, eu abro e fecho as aspas duplas ou simples, tá certo? E digito, ó, o nome digitado foi. E aqui para a gente concatenar, ou seja, conseguir conectar, né, a variável junto com esse texto, você tem que colocar uma vírgula, tá certo? Pode ser uma vírgula como também o mais. Ambos os dois funcionam. Vou colocar a vírgula e dar um espaçozinho para ficar organizado. Vamos executar esse código e visualizar o resultado. Vou colocar aqui a palavrinha Otávio, né, o nome, e aí ele já fala, ó, o nome digitado foi Otávio. Então perceba que eu te ensinei agora, ó, como que você faz uma entrada de um dado, como esse dado ele é processado e como que você visualiza o resultado, tá certo? Então vamos nessa avançar no conteúdo. Show? Bora lá. Olha só que interessante. Antes da gente ver esse exemplo, voltamos aqui para o nosso editor de código e eu quero te ensinar um pouco sobre a função fstring, tá certo? Porque a gente tem que entender um pouquinho sobre ela. Bacana? Então bora lá. A função fstring, ela é, como está mostrado aqui, ela é um método para você tratar de um string com variáveis, tá certo? O que isso significa? Significa que aqui dentro você irá conseguir, por exemplo, né, adicionar informações dentro mesmo do teu resultado, né, da tua saída. Então perceba que aqui, ó, coloquei como a variável nome, ela vai receber um string, né? Então coloquei, ó, entre parênteses e aspas duplas, tá certo? Coloquei lá str, ou seja, string, que idade iria receber ali, ó, um valor inteiro, sendo ele 23, tá certo? E depois eu iria printar essas informações. Perceba que o método fstring ele tem que sempre estar definido no início daquela string, tá certo? Qual a string? Ó? Essa daqui, beleza? Tudo isso que está entre aspas simples. Então você sempre coloca lá, ó, no início e depois digita seu texto. Então note o seguinte, eu coloquei, ó, meu nome é, e entre colchetes, ou seja, né, esses parênteses que tem um puxadinho assim, né, para os lados, eu defini nome. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Quando eu dar o print, né, quando eu rodar o código, ele vai falar, ó, meu nome é, vai carregar os valores que estão inseridos aqui em nome, que no caso é Otávio, e eu tenho a idade 23, que é o valor armazenado dentro dessa variável. Então perceba que a gente vai conseguir, por exemplo, sem utilizar, houver necessidade de você utilizar aquela vírgula, né, para concatenar as informações, você consegue juntar a variável dentro de um texto ou uma string lá da função print, tá certo? Esse método ele só foi disponibilizado a partir do Python 3.6, a versão que a gente está utilizando atualmente é a versão 3.9, então se atente a isso. Se você está utilizando a versão 3.5, possivelmente você vai utilizar o format, tá certo? Mas nas nossas aulas a gente vai utilizar o fstring, tá certo? Então vejamos aí o que vai acontecer, ó. Vou rodar o código e aí perceba que ele deu a nossa saída de dados, né? O meu nome é Otávio, a informação que está armazenada aqui, e eu tenho 23 anos de idade, ó, a informação que está armazenada assim, aqui, né? Olha só que interessante. Vou dar um CLS para a gente limpar tudo isso e vamos voltar para o nosso slide. Olha só que legal, né? Então vamos nessa.
Voltando aqui para o nosso slide, temos aqui um exemplo para você conseguir somar dois números. Vamos tentar fazer? Então, bora lá. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code e a gente vai criar um arquivo somente para isso. Então, vou colocar aqui, ó, somar.py, tá certo? Dado isso, a gente diz, ó, N1 vai receber um input, né? E dentro desse input, vai lá, digite um valor. Show de bola. Depois a gente coloca o N2 dentro do input. Digite outro valor. E agora, a gente vai tentar somar esses valores. Então, eu vou colocar um nome de uma variável como soma, tá certo? Então, soma vai receber N1 mais N2. O que vai acontecer aqui? Se eu digitar o número 1, tá certo? Ele vai tentar ser somado com o número 2. Bacana? A ideia é essa. E aí depois a gente vai printar essa soma. Então a gente poderia até utilizar o fstring, tá certo? Então bora lá. Vou colocar em aspas duplas, porque a verdade é que tanto faz, aspas duplas ou simples. E a gente coloca aqui, ó, a soma dos dois valores é, parêntese, abre e fecha, coloca aqui, ó, soma. E aí lá na frente da nossa string eu coloco a letrazinha F. Só que aqui a gente percebe que nós temos um grande problema, né? Você pode estar aí se vendo e querendo me falar aí na tela, né? Por quê? Note que a gente não definiu o tipo primitivo da nossa variável, né? E aí, como é que o Python vai reagir? De antemão, já te adianto que essas duas coisas aqui, ó, ele vai considerar como string. Agora vamos tentar visualizar como é que vai funcionar essa brincadeira aí, ó. Então vamos lá, vou digitar aqui, ó, o valor 2 e o valor 2. E olha só que interessante, ele somou como 22. Então note que a gente tem um grandíssimo problema, que é essa questão, tá certo? Porque ele está entendendo como se a gente estivesse juntando duas palavras. Então ele está pegando a letra, né? O número 2 e juntando com o número 2, tá certo? E isso é um grande problema. Então, para você somar realmente esses dois valores, você tem que colocar o tipo primitivo que é int, tá certo? Int ou float, né? Isso vai depender da calculadorazinha aí que você quer fazer, né? Então, bora lá. Vamos definir como int e agora é que vai dar certo, beleza? Vou dar um CLS e vamos rodar de novo esse código. Show de bola, ó. Digitar o número 2 e logo em seguida o número 2. E agora a gente obteve um resultado perfeito, tá certo? 2 mais 2 é igual a 4. Agora, se a gente não colocar o tipo primitivo, ele vai entender como string e vai somar, né, de forma errada os números, tá certo? Então, se atente sobre isso. Show? Entendeu essa questão? Refaça aí no seu computador que vai dar certo. Bacana? Então, vamos nessa. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, tá certo? Aqui na nossa apresentação, note o seguinte, que eu coloquei 1 mais 1, que deu 11, tá certo? Então, tá muito errado esse resultado. E para você resolver isso, você teria que utilizar o tipo primitivo int ou mesmo float, se você fosse trabalhar com ponto flutuante, beleza? Ok, sendo ali, ó, se eu somasse 1 mais 1, o resultado seria 2 nesse caso. Bacana? Então, bora lá. Agora, a gente vai fazer um pouco mais diferente, tá certo? Utilizando a função ali, ó, fstring, essa calculadorazinha que só soma. Bacana? Então, note o seguinte, que a gente está falando aqui, ó, a soma entre o valor que o usuário digitou, que vai ser armazenado em N1, e o valor que o usuário digitar em N2, vale S, né, que é a soma. Então, a gente volta lá para o nosso VS Code e vejamos como é que a gente pode fazer aí isso dar certo. Então, voltamos aqui para o nosso VS Code. Perceba o seguinte, que a gente já está com quase tudo pronto, tá certo? Só que aqui a gente tem que fazer o seguinte, você basicamente tem que mudar, né, essa string que está aqui para do jeito que está no slide. Olhando bem para o slide, lá fala, ó, a soma entre, então a gente coloca a soma entre, aí você abre e fecha colchetes, né, ó, N1 e abre e fecha colchetes, N2 vale, a gente abre e fecha a nossa variável como soma. Então, basicamente, a ideia aqui é ele mostrar, ó, se o usuário digitou 2, a soma entre 2 e 2 vale 4, tá certo? A ideia é essa. Vou dar um CLS para a gente apagar e rodar esse código aqui para você ver o resultado. Ó. 2
e o outro valor 2, ele nos mostrou aqui, ó, a soma entre 2 e 2 vale 4. Então, deu tudo certo. Perceba que você utilizar a função fstring, ela é muito importante para facilitar a tua vida na hora de você imprimir as coisas. Porque até então, se você quisesse, por exemplo, imprimir isso daqui, você teria que colocar a vírgula, depois abrir e fechar aspas, então seria uma coisa muito mais trabalhosa, e utilizando esse método, tu não tem esse problema. Bacana? Show de bola. Então, volto a dizer, refaça essa prática aí na sua máquina. Bacana? Vamos lá. Voltando aqui, se a gente colocasse lá, ó, o número 3, logo em seguida o 5, a soma disso valeria 8, porque o método fstring nos ajuda a somar aí. Bacana? Na verdade, não a somar, mas sim ver o resultado. Beleza? Então, da nossa aula era isso. Muitíssimo obrigado. Nos siga nas nossas redes sociais. aulas.python é o nosso Instagram. Então, se você quiser visualizar esse mesmo conteúdo de uma mídia diferente, nos siga lá. Era isso. A gente se vê na nossa próxima aula, trabalhando com operações aritméticas. E valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.